E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao setor logístico. Mais uma vez eu trago para você aqui um conteúdo de qualidade muito importante para nós profissionais da logística. Para você aplicar aí nas suas operações do dia a dia, nos seus estudos, tá? Em tudo que for necessário aí, é para isso que eu trago esse conhecimento para você. Hoje eu vou falar sobre uma questão que é muito difícil às vezes a gente encontrar o significado real dessa questão, que é muito importante a gente conhecer no universo da logística. Hoje eu vou falar com você sobre o que é uma operação logística. Olha que bacana. Você sabe o que é uma operação logística? Quais são os itens que compõem uma operação? Então eu vou trazer todo esse conhecimento para você. Acompanhe até o final para você conseguir verificar todas essas informações e receber todo esse conhecimento que eu trouxe para você. Eu sou o Thiago, do setor logístico, e vem comigo. Bom, vou pedir auxílio aqui para a nossa lousa digital, vou puxar ela aqui do lado para que a gente consiga verificar todos os pontos que são necessários para a gente conseguir identificar uma operação logística, certo? Primeiro eu trago aqui para você a cadeia de suprimentos. Tá? Vamos analisar a cadeia de suprimentos então. A gente pode ver aqui do nosso lado que ela vai desde o fornecedor, indústria, distribuição, varejo e consumidor. Essa é uma configuração simples que a gente já conhece da cadeia de suprimentos. Se você ainda não conhece, é assim que se estrutura uma cadeia de suprimentos. Por que eu trouxe essa ilustração para nós hoje nessa nossa videoaula? É importante para a gente analisar o seguinte, você pode ver que de um lado para o outro vai o suprimento e do outro vem a demanda, ou seja, a quantidade necessária. Então, a operação logística, para a gente falar qual é a operação logística específica, as operações logísticas, na verdade, elas estão em cada uma dessas fases. Ou seja, desde que sai lá do fornecedor, que seria o material fonte, quando passa para a indústria, nós temos uma operação logística aí dentro. Quando ela está dentro da indústria, essa movimentação, essa intralogística que nós chamamos, também é uma operação logística. Quando ela vai para a questão da distribuição, se ela vai para um centro de distribuição, qual o sistema que o centro de distribuição utiliza, também é realizada uma operação logística. E assim para o varejo e assim também para o consumidor. Hoje, com a tecnologia, nós temos uma infinidade de tipos de operação logística, quando a gente fala de e-commerce, quando a gente fala de entrega direta ao cliente, marketplaces, fulfillment, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, eu trouxe essa cadeia de suprimentos aqui na nossa lousinha digital para você conseguir identificar em cada passo que vai se desdobrando essa cadeia de suprimentos, então, nós temos uma operação logística, ok? Isso é muito importante para dar o nosso pontapé inicial aí sobre esse assunto que a gente vai falar. Então, Thiago, o que configura a operação logística? Quais são os pontos que nós temos? Quais são os itens necessários para termos uma operação logística? É isso que eu quero trazer para você. Quais são os elementos de operação que nós precisamos, tá? Que configura, então, essa questão da operação. Já vou frisar para vocês, eu não estou falando aqui sobre um operador logístico específico, que nós temos diversas empresas que configuram essa prestação de serviço, tá? E é bacana, porque acompanhando aqui até o final, vendo todos esses itens, todos esses pontos, você vai entender melhor ainda quais são as interações dos operadores logísticos. Nós temos aqui o escopo. Antes de você implantar uma operação, implementar ou melhorar uma operação logística, você tem que entender qual que é o escopo. Ou seja, qual é o objetivo dessa operação logística? Por que essa operação está sendo criada? Né? Por exemplo, a operação está sendo criada para que nós possamos, aí no caso, atender melhor os nossos clientes lá do Nordeste do Brasil. Então nós temos uma demanda regional ali, por exemplo, né, em uma determinada região, e nós vamos implantar um CD lá. Então esse é o escopo da operação, atender toda essa região Nordeste. Olha, nós estamos implantando aí um novo centro de distribuição para atender uma região Sudeste, ou nós estamos aí criando um novo centro de distribuição para consolidar todas as operações ali, certo? Ou não, estamos implantando aí um novo sistema de intralogística. Então esse é o escopo da operação logística, tá? É muito importante. Então a gente consegue verificar que em várias áreas da logística, como eu falei, desdobrando lá aquela cadeia de suprimentos, nós temos diversos pontos em que nós podemos implementar as operações logísticas. Então já fica aí um ponto muito importante. Partindo disso, então, olha, nós já sabemos qual é o objetivo, qual que é o escopo da nossa operação, tá?
Então, partindo disso, nós vamos para a estrutura ou as estruturas que nós precisamos, certo? Isso, como eu falei, é um próximo ponto. Temos o objetivo, vamos partir para qual estrutura? Tiago, mas o que você está falando em relação à estrutura? Estrutura física mesmo, tá? Dá uma olhada aqui. Nós estamos falando de, por exemplo, qual é o tipo de CD que nós precisamos? É um centro de distribuição? É um terminal logístico? Como que vai ser esse centro de distribuição? Nós vamos construir do zero? Nós vamos alugar um galpão logístico? Olha, nós temos lá por exemplo, um condomínio logístico que tem um ponto estratégico. Tudo isso tem que ser analisado, é próximo de rodovia. Se a minha distribuição vai ser em cargas especiais, aí no caso, né, não vai ser em transporte fracionado, ela pode ser mais próxima da rodovia e mais longe um pouco da cidade. Então, olha só como é importante. E aí, como que vai ser essa estrutura? Como eu já falei, nós vamos alugar, nós vamos adquirir essa estrutura, nós vamos construir. Quais são os pontos necessários dentro dessa estrutura? Pessoal, tudo isso tem que ser analisado, tá bom? Por exemplo, se é uma estrutura que vai ser locada, qual é o material que eu vou armazenar lá dentro? Dependendo do material que eu vou armazenar dentro de um centro de distribuição, os bombeiros me fazem um tipo de exigência, né? Até de espaço físico, de combate a incêndio, de tipos de estrutura que eu posso usar lá dentro, né? Qual é o tamanho que eu preciso, quais são os tipos de doca, é doca elevada, não é doca elevada, tem nivelador de doca, não tem, tem porta automática, não tem. Olha só, então a estrutura é muito importante para a nossa operação logística. E eu não estou falando só de centro de distribuição, não. Se você for trabalhar com uma operação de transporte, por exemplo, é muito importante qual o tamanho do pátio que você precisa, quais as facilidades que tem que ter, certo? Isso é muito importante. Eu trouxe aqui também para você analisar, olha que imagem bacana que a gente tem aqui, ó. Isso aqui são docas de uma câmara fria, tá? De uma pré-câmara fria ali, certo? Você pode ver que você tem aqui os evaporadores, né? Então, será que é necessário uma refrigeração? Preciso de uma antecâmara para receber? Olha só que interessante. Todos esses pontos entram dentro da estrutura, tá bom? É muito importante, então, a estrutura correta para a nossa operação logística ter sucesso. Tá? É muito importante eu trazer esse ponto para vocês. Partindo disso, nós vamos para quais equipamentos nós vamos utilizar dentro da nossa operação, certo? Então, quando nós falamos de equipamentos, né, eu quero trazer aqui para você, por exemplo, qual é o tipo de estrutura de armazenagem que a gente vai utilizar, certo? Qual é a nossa operação? A nossa operação é um novo centro de distribuição, legal. Mas qual tipo de sistema a gente vai utilizar? A gente vai usar FIFO? A gente vai usar LIFO? Ah, bacana, a gente vai usar FIFO, tá? Só que vai ser um cross-docking, ou vai ser um transit point, olha só. Então, cada uma dessas questões tem um tipo necessário de estrutura de armazenagem, tá? A gente vai fazer picking, esse picking é manual? Por exemplo, se você tem uma operação igual a do Mercado Livre, esse picking tem que ser manual, então a gente vai precisar de um piso intermediário. Então olha que bacana que é. Você vai vendo que vai se desdobrando aí para a gente conseguir realizar uma correta operação logística, né? Então, equipamentos, por exemplo, sistemas de armazenagem são muito importantes. Tem um vídeo muito bacana aqui do canal que fala sobre sistemas de armazenagem. Depois que você terminar esse aqui, dá um pulinho lá que você vai gostar bastante, tá? Eu falo bastante aí sobre todos os tipos. Qual é o tipo de empilhadeira que a gente vai usar nessa operação? É uma elétrica retrátil, não é? Aqui no canal também nós temos vídeo aí falando sobre equipamentos, como selecionar, quais são todos os tipos. Dá um pulinho lá depois que você terminar esse vídeo aqui, hein? Outro ponto importante, qual o tipo de tecnologia de coleta de dados a gente vai usar? Nós vamos usar aí coletores, vai ser RFID, né? Ou não, a gente vai usar aí código de barra, isso é muito importante. Qual o sistema que a gente vai usar? Vamos usar, por exemplo, sorter, algum tipo de sorter, algum tipo de esteira automatizada, a gente vai ser uma operação automatizada ou não. Então tudo isso é importante, tá? Então levanta todos os equipamentos que você vai precisar para realizar essa operação. Se já é uma operação em andamento, você está fazendo uma otimização, verifica lá se os equipamentos que você tem são os que estão atendendo, se você pode melhorar, se você pode evoluir, tá bom? É muito importante a gente relacionar todos os tipos de equipamento. Deixa eu te falar uma coisa, segue a gente lá também no Instagram, tá? @setor logístico. Você vai ficar sabendo de todas as novidades, as postagens lá são diárias, tá? Você vai saber de todas as novidades que nós trazemos aí, tanto no canal quanto lá no nosso site, é muito bacana. Quarto ponto muito importante, equipe. Então, a partir depois que você definiu tudo isso, qual é o escopo, a estrutura, o equipamento, você consegue dimensionar a equipe.
quantas pessoas eu vou precisar e qual é a especialização que essas pessoas precisam ter. Eu vou precisar de operadores de empilhadeira, vou precisar de operadores de picking. Esse pessoal, eles têm que conhecer, por exemplo, picking by light ou não, é um picking manual normal, é uma lista de seleção, como que vai ser isso? E quantas pessoas você precisa? Vou trabalhar em turnos, não vou trabalhar em turnos, como que eu vou fazer isso? Olha só, a nossa operação logística, ela vai trabalhar aqui, por exemplo, assim, 50-50. O que significa isso? Na parte da manhã a gente recebe o material e na parte da tarde a gente expede material, ou seja, a gente faz o picking de expedição, certo? Então isso pode acontecer, se você tiver 3 turnos, pode ser um turno faz o recebimento, o outro faz o picking e o outro faz a expedição. Olha só que interessante, é aí que você vai dimensionar e vai balancear as equipes nessa questão aqui, certo? Conhecendo todos esses pontos aí da sua operação. E um quinto ponto muito importante é qual o sistema que você vai usar, tá? Isso está relacionado a TI. Por exemplo, você vai usar um WMS, você vai usar, se for um caso de transporte, um TMS. O que te atende melhor? É um software de nuvem ou não? É um software aí comprado, né? Um das grandes aí, das Big Four que nós temos aí que fornece, é um TOTOS. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Então, qual é o sistema que a gente vai usar? E fica tranquilo, tá? Eu estou falando de sistema, de grandes operações e tal, mas se sua operação for pequena, se de repente você tem um e-commerce na sua casa aí, e você quer desenvolver esse trabalho, pode ser uma planilha de Excel o seu sistema, não tem problema. Tá? O que garante o sucesso da sua operação logística não é o sistema que você usa, é você saber todos esses tópicos aqui, trabalhar todos eles, dimensionar certinho, que daí sua operação só tende a crescer, ok? Tá gostando do conteúdo? Agregou para você? Achou bacana? Comenta aqui, deixa seu comentário se você trabalha numa operação, se você conhece, o que você realiza de trabalho. Não se esquece também, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo, que nós temos conteúdos semanais aqui no canal, para você não deixar de ser avisado. Curte também, compartilha com quem você conhece e quero te fazer um convite. Se você quer fazer um curso bacana que vai agregar no seu currículo, vai impulsionar a sua carreira, ou se você é empreendedor na área da logística e quer conhecer um pouco mais, se aprofundar nos estudos, acesse nosso site lá, www.setorlogistico.com.br, que todos os meses nós colocamos cursos novos, são cursos sólidos aí com vários módulos, aulas gravadas que você pode assistir quando você quiser, você vai ter o acesso lá e são assim preços bem acessíveis. E tem certificado, é validado, tem o link aqui na descrição do vídeo também, entra lá, dá uma olhada nos cursos, eu tenho certeza que você vai achar muita coisa bacana. Não se esquece de se inscrever no canal, hein? Eu te aguardo no próximo vídeo, um abraço, sucesso!